Olá, estudantes! Vamos conversar um pouquinho essa semana sobre a industrialização brasileira. E, a princípio, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o início da industrialização no Brasil. Queridos, então, observem comigo. Com um século de atraso da consolidação da sua industrialização, o Brasil é considerado um país emergente e de industrialização tardia. Quando eu falo com um século de atraso, nós estamos considerando o início da industrialização no mundo. A Europa foi o berço dessa industrialização, especificamente a Inglaterra, no século XVIII. Então, a partir disso, a industrialização brasileira, ela então é considerada como uma industrialização tardia, porque nossa industrialização só se iniciou por volta do final do século XIX, mas de forma mais específica, né, de forma mais intensa, a partir da década de 1930. Queridos, então vamos observar o seguinte, que nós temos algumas mudanças na estrutura econômica que vão possibilitar esse início da industrialização no Brasil. E essas mudanças, elas acontecem tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então vejam comigo que a mudança, né, que foi responsável pelo início da industrialização no Brasil, ou seja, uma mudança na estrutura econômica nacional, foi a abolição da escravidão e o início do trabalho remunerado. Por quê, meus queridos? Porque com o início do trabalho remunerado, a população brasileira passou a consumir muito mais produtos do que antes. Não somente produtos característicos da cultura brasileira, mas também aqueles difundidos no território nacional pelos imigrantes. E aí, meus queridos, vamos pensar agora internacionalmente. E para isso nós vamos conversar um pouquinho sobre a crise de 1929. Essa crise também ficou conhecida como a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. E aí, meus queridos, observem que estamos aqui falando especificamente dos Estados Unidos. E antes dessa crise estourar, a de 1929, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Eles já eram a maior economia do mundo. E a economia americana possuía índices que comprovavam essa supremacia. Os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. E em virtude, meus queridos, do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual nós podemos considerar aqui, digamos assim, como se fosse assim, os loucos anos 20. Os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life, o estilo de vida americano. Então, queridos, observem que os Estados Unidos, né, era a nação, digamos que um país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias do mundo, era também a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução, né, após a Primeira Guerra Mundial. Então, o que nós vamos observar é um comando total, um domínio, uma euforia econômica que se refletia na população. A partir de quê? A partir de um consumismo acelerado, que levou as pessoas a comprarem carros, artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. E esse consumismo ancorava-se em parte na expansão de crédito, né, que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. Então, a expansão de crédito cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. E com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. E aí, entre 1923 e 29, eles possuíam uma taxa média de desemprego de 4%, a produção de automóveis do país aumentou, né? O número de indústrias instaladas aumentou e o faturamento dos Estados Unidos quintuplicou.
E por causa desse boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. E aí, meus queridos, o sentido de especulação financeira que está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que estas se valorizassem para logo em seguida revendê-las, né? E esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, né? E criava uma falsa sensação de prosperidade. Então, a continuidade desse falso cenário, né, de prosperidade financeira e a superprodução resultaram, então, na quebra da economia americana, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aumento na produção não foi acompanhado de aumentos salariais. Então, nós assistimos aí, né, o dia 29, aliás, o dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. 12 milhões ou mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, e o que deixou o mercado em pânico. Então, essa situação, ela se estendeu por dias, né? Na segunda, por exemplo, dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor despencou e bilhões de dólares desapareceram. Então, meus queridos, a economia americana quebrou. Professora, e o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Nós vamos perceber o seguinte, olha, primeiro, lembrar aqui de uma frase de um grande historiador chamado Marshall Berman. Ele diz, tudo que é sólido desmancha no ar. E, queridos, o que nós vamos observar é o seguinte, internacionalmente, nós temos a questão da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Como que isso interferiu no início da nossa industrialização. E, nacionalmente, nós temos a abolição da escravatura. Não vamos aqui fazer uma análise histórica nem social desse processo. Apenas dizer que, com a abolição da escravatura, nós temos a introdução de trabalho remunerado, que vai gerar, então, um mercado consumidor, pelo menos um início de um mercado consumidor no país. Queridos, então vamos observar o seguinte. Nós vamos dividir com esse aumento, né, gradual do consumo e também com o marco político da proclamação da República. Então, o Brasil agora começa a dar passos, né, importantes para o processo de industrialização. E nós vamos dividir esses períodos em 4 fases para melhorar o entendimento. Então, todas as vezes que aparecer uma data no texto, não quer dizer que aquela data é fechada. Não, porque em história, em construção social, tudo é um processo. Mas as datas, elas servem para uma contextualização, não precisa, mas uma contextualização. Então, vamos observar a primeira fase da industrialização no país. Ela foi caracterizada por um período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Então, quem comandava o Brasil na época era Portugal, e Portugal não permitia que indústrias se instalassem no país. Ou seja, era um monopólio, um domínio total da sua colônia. Essa fase é caracterizada pelo período de 1500 a 1808, lembre-se, não é uma data fechada, marcada pela produção artesanal e pela utilização de engenhos. Então, veja, produção artesanal e utilização de engenhos, até porque nós vivemos, né, historicamente, o grande ciclo da cana-de-açúcar nesse período aí. Queridos, vamos para a segunda fase da industrialização brasileira, que foi ocasionada com a chegada da família real ao Brasil em 1808. Mas, professor, o que essa família real tem a ver com isso, com a industrialização do país? O que tem a ver é que a chegada da família real permitiu a implantação das primeiras indústrias no país. E essas primeiras indústrias eram voltadas para o ramo alimentício e outros produtos, os quais não necessitavam de tanta tecnologia. Continuando, na nossa segunda fase da industrialização brasileira, nós temos um período marcado por alta tributação, né, cerca de 60% para as mercadorias importadas. Então, pagava-se caro para trazer uma mercadoria para o país. Esse período da segunda fase da nossa industrialização é o período onde o poder do café entra em declínio. E com o declínio do café, muitos fazendeiros largaram as atividades agrícolas
e passaram a investir os recursos acumulados nas atividades industriais. Nós sabemos que o café, ele era um produto que alcançou, né, muita importância no mercado interno, né, até se tornar uma cultura mundial, né, e durante muitas décadas o Brasil foi o grande produtor até meados do século XX. Mas, meus queridos, vamos agora conversar um pouquinho aqui. Nós vamos entender que a produção do café, o fim do ciclo do café no Brasil, ele está relacionado com aquela crise de 1929 que nós já conversamos. Por quê? Os Estados Unidos eram o nosso principal comprador de café. E com a crise de 1929, eles deixaram de comprar o nosso café. Então, nós tivemos, assim, um produto encalhado, digamos assim. O governo brasileiro chegou a queimar milhões de sacas de café na tentativa de valorização do produto. Não adiantou. Então, aqueles fazendeiros que tinham capital acumulado precisavam investir esse capital em alguma atividade econômica. E não podia ser o café. Não se podia plantar mais café. Não tinha nem mercado consumidor para o café. Então, o lance foi investir esse capital na indústria. Por isso, eu disse que a nossa industrialização ela está ligada internacionalmente à crise de 1929 nos Estados Unidos e nacionalmente à abolição da escravatura. Queridos, nós ainda vamos considerar nessa segunda fase a nossa luta pela industrialização situada no período da Primeira Guerra Mundial. Foi um período em que as potências capitalistas momentaneamente sustaram o fornecimento de manufaturas, ou seja, pararam de fornecer para nós manufaturas. E isso deixou um vazio muito grande no nosso país. Esse vazio deu origem ao processo de substituição das importações, ou seja, aquilo que era importado agora tinha necessidade de produzir dentro do país. Então, necessidade de produzir o que antes era importado. É o que nós chamamos de substituição de importações. E aí eu tenho um aumento da produção interna, eu tenho uma diminuição das importações, né? Essa substituição de importações, né, observe, é obtido por controle das taxas de importação e manipulação das taxas de câmbio. E eu tenho aqui uma evolução tecnológica e social. Tudo isso foi trazido para o nosso país a partir dessa política da substituição de importações. Queridos, e aí nós vamos para a terceira fase da Revolução ou da industrialização brasileira. Após a segunda fase, chegamos ao período onde temos a construção de novos modos de transporte de mercadorias. Que novos modos de transporte? Nós estamos falando da construção de ferrovias. E que, por sinal, meus amados, essa sou eu, tá? Estou aqui, né, numa ferrovia ativa, né, na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. E aí, meus queridos, os investimentos para a construção destas novas vias de circulação vieram em boa parte dos antigos cafeicultores. Aqueles cafeicultores, né, investiram também na construção de ferrovias. Por quê? Era necessário escoar o produto das indústrias no país. E as ferrovias, então, elas eram esse caminho. Queridos, mas eu gostaria que vocês observassem o seguinte: olhe para o mapa do nosso país. Aqui nós temos uma representação das nossas ferrovias. Para um país gigantesco, né, com características continentais, nós temos poucas ferrovias. Mas nós temos aquelas, observem que as ferrovias que estão aqui em roxinho, tá vendo? Nós temos duas linhas que transportam minério de ferro em longos percursos, ligando os produtos aos portos. São elas Minas Vitória, né? Minas Gerais, Vitória, ligando aqui Minas Gerais a Vitória. E também nós temos aqui em cima a ferrovia Carajás-São Luís. Isso porque nós temos aqui uma área de grande produção de minério, né? Que é o projeto Carajás. E também aqui em Minas Gerais nós temos também o quadrilátero e o ferrífero, são duas áreas importantes no país de produção de minério de ferro. Ainda, pessoal, de verde, observem que nós temos de verde aqui a Central do Paraná, né? Nós temos a Central do Paraná, a Central do Brasil,
nós temos a Ferrovia Central do Brasil, São Paulo, Rio Grande e Leste, São Paulo, Rio Grande e Leste brasileiro, tem desde a sua criação forte papel na integração econômica entre estados. Então, todas essas ferrovias aqui que estão de verdinho, elas são muito importantes para a integração econômica dos estados. E observem que os estados do Sudeste e do Sul estão praticamente ligados por essas ferrovias, partindo aqui do nosso litoral, né, até chegar aqui no projeto Carajás, nessa região do Maranhão. No interior de São Paulo, nós temos a Companhia Paulista, Sorocabana, Santos Jundiaí, Mogiana e Araraquarense, que levaram café no século XIX. Hoje, os produtos transportados são soja, açúcar e álcool. Então, esse é o retrato hoje das ferrovias no nosso país. E aí, meus queridos, nós temos 3 palavrinhas importantes, 3 expressões importantes neste texto. A primeira delas, a mineração, porque nós sabemos perfeitamente que, nesse período, grandes companhias foram criadas, né, como a Siderúrgica Nacional, criada em 1947, a Petrobras, na década de 50, e isso estimulou o quê? A mineração, né? Isso porque havia uma grande demanda de metais que abasteciam as indústrias e a extração do petróleo, que se tornaria uma importante matéria-prima para a produção de plástico e combustíveis. Então, essas mudanças ocorreram aproximadamente entre os anos 1930 e 1955, durante o governo de Getúlio Vargas. Então, nós temos essas 3 expressões em destaque deste texto. A mineração, a extração, né, o fomento da mineração, a extração do petróleo no país e a produção de plásticos e combustíveis a partir da extração do petróleo. Queridos, então, para deixar aqui bem registrado, né, nós temos aqui nesse período a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, né, como vocês podem ver aqui na imagem, e a criação, então, da Petrobras. E eu deixei aqui, olha, veja, olha o que está escrito: o ouro negro que dará a independência do Brasil. E aí eu deixo aqui uma provocação. Será? Será mesmo que o petróleo ele trouxe a independência do Brasil? Olha, eu já tenho aí um vídeo no canal que fala sobre essa questão e a gente pode em outro momento conversar, mas a resposta é não. O petróleo não trouxe a independência do Brasil, né? Nós ainda importamos petróleo, nosso petróleo ele não é da qualidade como... aliás, as nossas refinarias, elas não possuem a tecnologia suficiente para refinar o nosso petróleo. Então, nós temos uma série de situações a serem discutidas e a resposta aqui seria não, não exatamente. O petróleo trouxe independência para o país. Bom, vamos para a quarta fase? A quarta e a última fase da industrialização brasileira, com destaque aqui, olha, para o governo de Juscelino Kubitschek, responsável por iniciar o processo de abertura econômica. O que foi esse processo de abertura econômica? Esse processo foi responsável por trazer ao Brasil novos investimentos de outras nações, empresas multinacionais durante a segunda metade da década de 50. Se nós tínhamos vivido um momento anterior de nacionalização, né, agora nós estamos vivendo um momento de abertura do nosso mercado, abertura da nossa economia para o capital estrangeiro. Então, meus queridos, finalmente o grande carro brasileiro, né? No Brasil, a entrada, né, de empresas multinacionais começou a ganhar importância durante o governo de Juscelino Kubitschek, e nesse governo instalaram fábricas no Brasil, como, por exemplo, a Ford, a Volkswagen, a Willys, a GM, entre outras. Então, finalmente, o grande carro brasileiro são empresas multinacionais que se instalaram no nosso país. E aí, queridos, Juscelino Kubitschek, ele tinha uma política considerada há 50 anos em 5, ou seja, né, ele instaurou a política de desenvolvimentismo. O país deveria crescer por meio de um conjunto de 31 metas a serem alcançadas durante seu governo, chamado Plano de Metas. E assim o Estado procurou investir em infraestrutura básica e geração de energia para atrair indústrias privadas, principalmente as automobilísticas e indústrias de base. Então, queridos, observem que
Nós temos aqui exatamente um momento de ruptura. Por quê? Antes, os investimentos eram feitos em estradas de ferro, certo? E agora, os investimentos, eles se deslocaram para as rodovias. Por quê? Porque a indústria automobilística exigia essa nova situação. Então, o capital, na realidade, ele direcionou, né, a política brasileira. Queridos, e aí, nesse período, nós temos as principais características da industrialização brasileira, que eram, primeiro, a concentração industrial. A maior parte das indústrias estavam concentradas em São Paulo e nos arredores, né? Em virtude da maior quantidade de infraestruturas, né? Estradas, né? Mão de obra que a região possuía em relação ao restante do país. Então, essa situação ela só começou a mudar a partir da década de 70, graças ao investimento em infraestrutura nas demais regiões do país, graças aos incentivos fiscais e, sobretudo, ao esgotamento da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não suporta mais, né, instalação de indústrias. E aí o que acontece? Instalar indústrias em São Paulo passou a ter um alto custo de produção, baixa qualidade de vida em face da quantidade de indústrias ali localizadas. A segunda característica, dependência econômica e tecnológica. Por que dependência econômica? Porque a industrialização brasileira desenvolveu-se essencialmente por meio do capital estrangeiro. A abertura da nossa economia, né, significou exatamente isso. Entrada de capital estrangeiro, a partir de empréstimos, a partir de tecnologia importada, já que o país não possuía nem capitais nem tecnologia suficiente para industrializar-se. Por isso, a maior parte das indústrias eram de origem estrangeira. E, com isso, grande parte dos lucros obtidos no Brasil eram enviados para o país, sede da empresa transnacional. Então, isso gerou o quê? Dependência econômica e dependência tecnológica. Atualmente, o principal, né, desafio do processo industrial brasileiro consiste em ingressar de forma autônoma, sem depender de capital ou tecnologia estrangeira, na terceira fase da Revolução Industrial, que faz uso intenso de alta tecnologia. Então, quer dizer, nós estamos lutando para ingressar nessa terceira fase, que nós podemos colocar aqui como características, né, informática, robótica, biotecnologia. Mas já deixo aqui a informação para vocês, que nós já estamos iniciando mundialmente a quarta Revolução Industrial. Significa que nós ainda estamos com um atraso tecnológico importante. Além disso, o país precisa dinamizar sua produção, evitando desperdícios e diminuindo os custos para conseguir competir com os produtos industrializados de outros países. E aí, meus queridos, eu deixo aqui o meu abraço, meu carinho e agradeço a vocês pela presença, pela participação na aula. Espero vocês no próximo vídeo.